Olá pessoal, estamos produzindo esse vídeo para o canal Na Contramão do Sistema e nesse vídeo nós vamos falar do Evangelho institucionalizado versus o Evangelho de Jesus. Ah, mas o que é isso? É assim, tem um Evangelho institucionalizado. E eu não tenho medo de afirmar isso, que o Evangelho institucionalizado ele é totalmente diferente do Evangelho de Jesus. Mas o que é o evangelho institucionalizado? O evangelho institucionalizado está relacionado com o quê? Com as divisões religiosas que nós conhecemos, né? Está relacionado com a fundação de empresas religiosas e está relacionado com a autopromoção de pessoas, está relacionado com o enriquecimento, e muitas das vezes ilícito, está relacionado com lavagem de dinheiro, está relacionado com domínio sobre pessoas, está relacionado com a exploração de pessoas, está relacionado com exclusão de pessoas. Esse é o evangelho institucionalizado. Veja bem, o evangelho de Jesus é o contrário, né? O evangelho de Jesus começa assim: este é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus enviou o seu único filho, Jesus, neste mundo. E ele foi perseguido, foi condenado à morte, e morte de cruz. Por causa do quê? Do nosso pecado, o pecado de todos os homens. Esse é o evangelho. Veja bem, no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Esse é o evangelho. Mas antes do processo de ressurreição, há o processo de morte. O evangelho de Jesus está relacionado com o sofrimento, escassezes de coisas, está relacionado com perseguição, com condenação e com a morte. Esse é o evangelho de Jesus, que lá no fim vai produzir ressurreição para todos aqueles que nele crê. O evangelho de Jesus está relacionado com negar-se a si mesmo, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O evangelho de Jesus está relacionado com buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas podem ser acrescentadas. Mas não faz diferença. Em primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça. Esse é o evangelho de Jesus. Então, o evangelho de Jesus está relacionado com as coisas mais profundas do universo. O evangelho de Jesus ele pode nos conduzir à mais elevada de todas as dimensões. Coisas que o evangelho institucional não pode fazer. Porque o evangelho institucionalizado, ele só nos conduz às coisas terrenas, daqui mesmo. E tudo que nos conduz aqui, às coisas daqui, é perecível. Porque tudo daqui perecerá. Somente Cristo e os que estiverem nele seguirá para a eternidade e não perecerão. Que possamos confiar em Jesus de todos os nossos corações, que possamos ser fiel a Jesus